próximo pintor vai ser Cézanne. Cézanne, ele começou a fazer algumas experiências com a forma sólida, né? Assim como alguns dos pós-impressionistas, ele valorizava a questão do contorno. Você vê que o contorno não era uma coisa assim muito comum na pintura antigamente, né? Uma coisa que era mais específica do desenho, que eles resolveram trazer para dentro da pintura, né? Se você pegar um quadro como Moça com Brinco de Pérola, por exemplo, você não vai ver contorno na figura humana, né? Você diferencia o nariz do restante da pele por causa de luz e sombra, né? Mas você não tem um contorno do nariz, você não tem um contorno do olho, né? É tudo trabalhado mais ou menos na questão de luz e sombra. No caso dos pós-impressionistas, eles começam a trabalhar a pintura junto com o desenho, né? Então a gente vê essa coisa da forma geométrica começar a se evidenciar no contorno das frutas, no contorno da mesa, etc. Se a gente olhar para esse mesmo quadro aqui, você vê que é uma mesa que está com várias frutas, mais um jarro ali no fundo, né? E se você olhar o ambiente em volta, você consegue perceber onde é chão, onde é parede? Dá para dizer que é dentro ou fora de casa? Não dá, né? Não dá. Uma das primeiras coisas que a gente começa a perceber em Cézanne é esse abandono da profundidade, né? Para que a gente se foque somente no tema principal, que no caso, um dos temas prediletos de Cézanne era a natureza morta, né? E pelo fato de ele trabalhar com essas cores mais vivas, com essa sobreposição de formas ressaltada pelo contorno, né? A gente tem a impressão de que dá para tocar nessas frutas, né? Se fala em valores táteis, né? E assim como os impressionistas, ele fazia aquela coisa de efeitos da luz solar através da cor, né? Então aí é que ele se comunicava com os impressionistas. Mas olha bem a pincelada dele, não tem absolutamente nada a ver com o impressionismo, a não ser essa questão de utilizar as cores opostas para valorizar e criar um clima luminoso de um determinado instante, porque afinal de contas, os pós-impressionistas ainda registravam um instante, assim como os impressionistas, assim como os realistas. Beleza? Ó, a questão de pegar o mesmo tema e repetir esse mesmo tema em épocas diferentes. Cézanne fazia isso, ó. Ele fez uma série de pinturas com o Mont Saint-Victoire, né? Que a gente vê aí, ó, em épocas diferentes, sendo pintado com cores diferentes, em paletas diferentes, né? E uma coisa que a gente vai percebendo, aqui está bem próximo do impressionismo, né? Aí ele começa a abandonar a pincelada impressionista e vai começando a geometrizar essa pincelada, percebe? As texturas são mais paralelas ali, um monte ganha contorno sob a forma de desenho, né? Até que a gente chega nesse nível de quebra, nesse nível de fracionamento da realidade. Guarda essa informação. Sumiu com a profundidade, né? Fracionou a realidade em padrões geométricos, valorizou a forma. Tudo isso são bases para o movimento cubista que a gente vai ver só no início do século XX. Né? Então, Paul Cézanne ele era um pré-cubista. Beleza? Ele gostava muito de trabalhar paisagens. Mas a predileção dele era as naturezas mortas. A gente reconhece um bom Cézanne pelas naturezas mortas que ele fazia. É nessas naturezas mortas que a gente percebe muito mais a questão do abandono da profundidade, da valorização da forma e da quebra da imagem fracionada na realidade, dos pedaços da realidade recortados e sobrepostos. Né? Ele também registrava o cotidiano. Né? Mas não é assim os seus trabalhos mais conhecidos.
Olha, esse como lembra a fase inicial de Pablo Picasso. Não sei, professor. Quando a gente entrar em Pablo Picasso no cubismo, procura lembrar dessa imagem do Arlequim. Lembra demais a pincelada do Pablo. Aliás, houve uma grande exposição de Cézanne no início dos anos 20 que influenciou uma galera toda. E essa galera toda acabou descambando para o cubismo, né? Encabeçados por Pablo Picasso, mas outros pintores acabaram seguindo essa onda, né? Todos eles inspirados em Cézanne. Uma grande exposição de Cézanne que teve na França nos anos 20. Né? O abandono da forma real, a fracionação, o fracionamento da realidade, as cores também já não são cores reais, você vê que as pessoas têm tonalidades distintas aí, amarelo, azulado, etc., roxo. Né? Olha o autorretrato dele, como é diferente, né, dos autorretratos que a gente tem percebido até agora. Como a técnica é bem diversa. Não é impressionista. Bom, Gauguin. Gauguin, ele trabalhava basicamente temas exóticos, ele gostava dessa coisa de... Tanto que ele viajou pelo mundo afora, né? Desde de pequeno, né? A vida dele foi viajar, né? Ele nasceu na Europa, mas ele tinha parentes na América, e aí o pai dele morreu na Europa, e aí ele voltou para a América. Acho que a mãe dele, se não me engano, era peruana, né? E aí, quando ele cresceu, ele voltou para a Europa. Só que antes de ir para a Europa, ele foi passando em vários lugares no mundo. Né? Dizem até que ele teve uma passagem rápida aqui pelo Brasil, sempre buscando essas imagens exóticas. Né? Até que ele descobriu o Tahiti e se fixou no Tahiti, né? Abandonou tudo na Europa. Tudo. Quando eu digo tudo, a família, inclusive. Era casado, tinha filhos, abandonou mulher e filhos, deixou a família lá na pobreza. Olha que safado, né? E levou essa grana com ele e foi rodar o mundo afora. E foi parar no Tahiti, onde ele compôs uma nova família com uma nativa do Tahiti. O que a gente percebe de curioso no trabalho do Gauguin, em primeiro lugar, é essa questão da cor não natural. Né? Olha esse quadro em cima, de onde viemos, o que somos, para onde vamos. Né? Tem pessoas amarelas, tem pessoas verdes, tem pessoas marrons, tem pessoas azuis. Né? Mesmo as cores da natureza no fundo, no cenário, não correspondem necessariamente às cores naturais, né? E sempre explorando um pouco desse misticismo, né? Seja na temática, procurando questões filosóficas como essa, né? ou os rituais locais. Né? O espírito dos mortos espreita Manaus Tupapau ali embaixo. Né? Então você vê que é uma representação de crenças locais aí, né? E, claro, Safadinho tinha uma predileção por fazer as tahitianas, né? Tratando-as assim, né? Seminuas e tal. Safadão, né? Bom, olha o autorretrato, né? Ele se retratou como um santo, botou até uma auréola em cima da cabeça. Que loucura. Mas, olha as cores no fundo, a questão de acabar com a profundidade, a simplificação das formas, a ênfase nas linhas, como de uma certa forma ele se comunicava com os outros pós-impressionistas, mas tinha o seu trabalho muito diferente dos demais. Né? Ele retratava o cotidiano. Né? Olha esse quadro dele aqui. Bonjour, Monsieur Gauguin. Bom dia, senhor Gauguin. Né? Que, aliás, até a gente lembra um pouco aquele quadro do Courbet, né? Bonjour, Monsieur Courbet. É tirado do cotidiano mesmo. Né? A diferença é que o cotidiano, para ele, como ele vivia em lugares mais exóticos, era um cotidiano mais exótico. Né? Esse quadro ele fez em encomenda para a igreja, não sei qual foi
a intenção na encomenda, sei que esse quadro foi rejeitado porque ele é muito esquisito, né? Esse monte de mulheres rezando em volta, o padre ali parece que está tomando um mata-leão do anjo, enfim, o anjo parece que está batendo no padre, é uma coisa meio estranha, aquela vaca correndo no meio do nada, e esse fundo totalmente vermelho, né? Que não dá para saber se é terra, se é céu, o que é, né? Tá muito esquisita essa imagem. Esse quadro foi rejeitado, né? Foi um quadro rejeitado, de tema religioso, mas que acabou não dando muito certo, né? Os quadros dele vendiam muito fácil. Ele era um pintor assim, famoso, apesar assim, acho que dos pós-impressionistas, a gente tem gente que atingiu a fama muito rapidamente, o Cézanne e ele, né? Os outros um pouco menos, né? No caso, o Toulouse-Lautrec é uma coisa mais voltada para cartazes, etc. Então ele já tinha o trabalho dele, né? E curtia estar retratando a noite parisiense lá nos bordéis, né? O Seurat estava com as loucuras matemáticas dele e tinha um público fixo. Mas talvez o mais popular, o que vendesse mais fácil de toda essa galera, fosse justamente o Gauguin. O problema é que o Gauguin gastava esse dinheiro, né? Torrava esse dinheiro nas viagens, torrava esse dinheiro em noitadas, etc. Então, ele ganhava muito, mas ele vivia tendo problemas financeiros, né? Chegou um ponto em que ele teve tantos problemas financeiros no Tahiti, estava acabando o dinheiro, e aí ele não viu outra forma de voltar a se equilibrar financeiramente que não fosse retornar para a Europa, né? Para ver se ele, estando em Paris, conseguia melhores contatos e vendia melhor os seus trabalhos. E aí, o problema é que ele estava no Tahiti, né? E sem grana. Aí ele resolveu entrar em contato com o Marchand. O Marchand, ele é um profissional que faz a ponte entre o artista e quem quer comprar suas obras. Geralmente, esse Marchand, ele faz uma seleção de artistas para uma determinada galeria a qual ele trabalha, a galeria compra alguns trabalhos ou abre o espaço para que o pintor exponha seus trabalhos na galeria e esses trabalhos sejam vendidos, né? Então, esse é o papel do Marchand. É uma das melhores maneiras do artista vender o seu trabalho aí no final do século XIX. Pois bem, ele precisava de dinheiro, então ele entrou em contato com o Marchand dele. O Marchand dele se chamava Tel e vivia em Paris. Ele entrou em contato com o Tel em Paris e falou assim: ó, tô sem dinheiro, preciso voltar para Paris. Você arruma uma grana para mim? Aí o Theo falou assim: olha, tá difícil, né? Você é um cara que vende bem, mas, pô, a gente repassa o dinheiro, você gasta esse dinheiro com uma certa facilidade, né? Não dá pra gente arrumar dinheiro assim correndo. Tá? Mas por favor, arruma uma grana para mim, eu preciso voltar para Paris e me reerguer financeiramente. Será que você não poderia fazer o adiantamento de algumas obras minhas, de algumas telas? Aí eu chego aí, já produzo essas telas, já deixo com você e tal. Enfim, eles entraram nessa negociação. O tal do Theo pensou assim: eu vou quebrar o seu galho, mas você vai ter que fazer um favor para mim em troca. Guarde essa informação. Para dar um clima dramático, eu vou até sair da apresentação e colocar meu rosto aqui na frente. Guarde essa informação. Gauguin queria voltar para a Europa, pediu para o seu marchand chamado Theo dinheiro para voltar para a Europa. E aí o Theo falou assim: eu te dou essa grana, mas você vai ter que me quebrar um galho. Que galho é esse que quebrou? Theo, eu falei só o primeiro nome dele, né? O sobrenome desse marchand era
Van Gogh. Theo Van Gogh. Já ouviu falar desse sobrenome? Theo Van Gogh, que era irmão de Vincent Van Gogh. E o favor que ele ia pedir para o Gauguin tinha a ver com o irmão Van Gogh. Voltemos à apresentação. Depois da pausa dramática, voltemos à apresentação. Então chegou a hora da gente falar de quem? De Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh não teve uma vida fácil. Era de uma família protestante, e uma família excessivamente religiosa. Até aí não é um problema, porque ele também se tornou uma pessoa bastante religiosa, bastante crente nas coisas espirituais. Né? Só que a família não o tratava como deveria. Como assim? Um dos primeiros filhos do casal Van Gogh, os pais dele, se chamava Vincent. Se não me engano, foi o primeiro filho deles, que morreu aos 5 anos de idade. Eles tiveram uma criança chamada Vincent, que eles amavam. Que era uma criança, que era uma gracinha, que não sei o quê, que morreu aos 5 anos de idade. Né? E aí, tal, até a família superar a questão da morte, etc., foram nascendo outros filhos, aliás, outras filhas. E aí o primeiro filho homem que nasceu depois desse período, eles, com saudades do primeiro filho, colocaram o mesmo nome no cara. As coisas já começam erradas aí, né? Como é que você tem o mesmo nome do seu irmão que já morreu? Isso já não é muito legal para a cabeça das pessoas. E as pessoas são diferentes, né? E a família sempre o comparava com esse irmão. Né? Ele tinha a impressão de que tudo que ele fazia não era o suficiente para agradar a sua família, a sua mãe, e principalmente ao seu pai. Ele tentou tanto agradar esse pai que uma das primeiras profissões que ele quis ter na vida foi a de pastor, porque o pai dele era pastor também, pastor de igreja. Né? Então ele foi lá, se estudou, se preparou, etc., e iria se tornar um pastor. Só que ele era excessivamente tímido, não tinha assim um traquejo com o público, tinha uma certa dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? De vez em quando ele tinha alguns acessos de raiva. Hoje acredita-se que possivelmente ele tivesse algum grau de bipolaridade, né? Num instante ele estava totalmente eufórico e achando que o mundo era a coisa mais maravilhosa que podia existir para o ser humano, e no instante seguinte ele já estava se achando um lixo e que as coisas não davam certo para ele, e etc. E às vezes ele tinha ataques de fúria e partia para cima das pessoas. Né? Para ajudar, ainda não teve uma adolescência, uma passagem para a vida adulta lá muito fácil, porque as mulheres pelas quais ele se apaixonava achavam ele muito estranho, muito esquisito e o dispensavam. Né? Então ele não tinha muita sorte no amor. Né? E ele era uma pessoa que acreditava demais no amor e se jogava de cabeça nas relações, e às vezes isso até assustava as mocinhas. Né? Então, é uma série de pequenos probleminhas que foram se acumulando, né? Além da possível bipolaridade que ele tivesse, ainda essa frustração para com a família, ainda essas frustrações amorosas que ele foi tendo ao longo da sua vida, e o fato de toda a profissão que ele escolhia não dava certo, inclusive a de pastor, né? Que foi uma das suas primeiras profissões, não deu certo. Né? Então, tudo que ele tentava fazer não dava certo. Paralelamente a isso, como o irmão dele trabalhava com arte, né, o Theo era marchand, Van Gogh tinha muito contato com a arte, né, graças ao irmão. E eles eram muito próximos, assim.
a dificuldade de relacionamento que ele tinha com todo o restante da família, ele não tinha com esse irmão. Os dois eram praticamente um carne. Assim, aquele amor de irmão, assim, verdadeiro mesmo, né? Eram assim, parceiraços para a vida toda. Bom, aqui a gente vê no início da carreira dele, como artista, ele imitando estilos de outros pintores, né? Se você olhar, esse tem mais jeito de desenho, esse aqui lembra um pouco quadros impressionistas, esse lembra um pouco do realismo misturado com impressionismo, né? Por que essa diversidade tão grande de estilo no início da carreira, né? Porque ele visitava os grandes museus e copiava os trabalhos que ele ia vendo, né? Ele não tinha, assim, intenção de se tornar artista, ele levava a coisa assim meio como um hobby, né? Assim, enquanto ele trabalhava como pastor e começou a perceber que o trabalho dele como pastor, numa pequena comunidade de carvoeiros, você vê aqui as pessoas carregando sacos de carvão nas costas que eles retiravam das minas, na comunidade de mineiros, que ele foi trabalhar, foi a primeira igreja que foi entregue nas mãos dele. Ele percebeu que não dava muito certo assim, nesse relacionamento com as pessoas, né? E aí ele resolveu se tornar artista. Só que como ele nunca tinha pego sequer um lápis na vida dele, ele começou a pedir para o irmão materiais, dicas, etc. E o irmão dele ia mandando reproduções de obras, ia mandando alguns livros de estudo, apresentava Van Gogh para alguns pintores que ele conhecia, né? E aí Van Gogh foi estudando, mas não de uma maneira oficial dentro de uma academia de arte, né? Ele foi aprendendo o ofício com os pintores que ele conhecia, com os que ele curtia e tal, né? E começou super tarde, começou assim com mais de 30 anos de idade. Então, até os 30 anos, ele não tinha pego sequer um lápis para fazer um ó com um copo. E resolveu, opa, vou virar artista. Né? Você vê o tamanho do desespero. Ele pensou assim, foi um pensamento até prático. Eu me tornando artista e meu irmão sendo marchand, ele pode vender os meus quadros e eu não vou morrer de fome. Imagino que tenha sido mais ou menos esse o raciocínio, né? Além da possibilidade de poder trabalhar junto com o irmão dele, que ele amava, sim, profundamente. E o irmão também o amava profundamente e o compreendia mesmo dentro dos seus excessos e brigas, etc. Olha lá. E a gente vai perceber, então, nessa fase inicial, muita cópia de estilo dos outros. Né? Um dos seus quadros mais famosos dessa época são Os Comedores de Batata. Que, assim, ele não vendeu esse quadro. Esse quadro não foi famoso na época. Esse quadro se tornou famoso depois. Ele está retratando uma família daquela comunidade de mineiros que eram gente muito pobre e que só tinham batatas para comer. Por isso que o quadro se chama Os Comedores de Batata. Né? E ele, depois que ele começou a se dedicar à pintura, ele ia na casa das pessoas para retratar o cotidiano. Toda essa pintura era feita ao vivo. Né? Não era nada assim que ele rabiscava e pintava em casa. Né? Você vê que existem vários estudos para o mesmo tema, né, às vezes. Ele tinha essa preocupação em fazer, refazer, para tentar chegar à perfeição, porque ele sabia que ele tinha muita dificuldade, em especial no traçado, e a gente percebe isso bastante nas figuras humanas, que tem esse formato um pouco mais grotesco, não é uma anatomia perfeita, limpa, neoclássica, né? São figuras um pouco mais deformadas, né? Mas ele fazia uso dessa deformação também para dar um certo ar de dramaticidade, né? Nas suas imagens. E aí a gente vê deformação para aumentar a questão do envolvimento e da emoção na tela, você usar a simplificação e a deformação como potencializador de emoções, isso é uma característica
típica do expressionismo, que nem existia nessa época. Por isso que muita gente o considera como expressionista, muito embora não existisse expressionismo no final do século XIX. Hã? Ó, muita coisa que lembra impressionismo, porque um dos seus professores, como eu já citei numa das aulas anteriores, foi Camille Pissarro. Né? Camille Pissarro, que era impressionista, além de ser professor de arte. Então a gente vê uma influência muito forte em muitos quadros antigos do Van Gogh no impressionismo. Né? Só que, como essa geração nova, Van Gogh tentou criar uma linguagem própria. Né? Então você vê que cada quadro ele ia experimentando coisas diferentes, pinceladas diferentes, né? Até acabar chegando no estilo que a gente olha, ó, um quadro como esse, você não tem dúvida de dizer de que se trata de Van Gogh. São as pinceladas grossas, às vezes com um volume grosso de tinta sobre a tela, né? São essas pequenas curvas que dão um certo ar de movimento, mas ao mesmo tempo criam uma mística em cima do quadro, né? Como se fosse algo onírico ou algo assim, fosse uma lembrança ou uma emoção sentida por ele ao ver esse momento. Né? E você vê que esse quadro é uma releitura, né? É um quadro de Millet, que eu também já falei para vocês quando a gente apresentou os realistas, né? Que Millet era um pintor o qual Van Gogh admirava muito, porque fazia todo sentido com as suas crenças protestantes, né? Aquela coisa da glorificação do trabalho que a gente vê na cultura protestante, né? E é uma coisa que encantava nos trabalhos do Millet, né? Então, você está enaltecendo a simplicidade do trabalhador. Isso era uma coisa que agradava demais enquanto temática para Van Gogh. Né? Ó, então você vê, é o trabalhador como Millet, né? Como eu falei, ele também tentava reproduzir os grandes mestres. Ó, você vê aí uma Pietà que ele copiou de Delacroix, só que a pincelada é uma pincelada típica do Van Gogh. Como é que ele atingiu essa pincelada típica? Ele era uma pessoa difícil de conviver. Então, ninguém queria posar para ele. Né? Ninguém queria posar para ele. Então, quem sobrava para ser modelo para ele? O próprio Van Gogh. Por isso que ele fez tantos autorretratos. Não é que ele se achasse uma pessoa linda, mas se você prestar atenção em cada autorretrato, ele está pintando num estilo totalmente diferente, num estilo totalmente diverso. Né? Esse aqui bem impressionista, esse aqui fortemente inspirado em Seurat, você vê o pontilhismo aí. Né? Uma mistura de pontilhismo com uma espécie de, entre aspas, rabisquismo, né? A gente vê dentro da figura, e principalmente dentro do rosto do Van Gogh, não pontinhos, mas tracinhos, mas o mesmo efeito de composição visual da cor, que você pinta uma pincelada verde perto, olha, uma pincelada azul perto de uma pincelada amarela e cria o verde visualmente, Van Gogh também fazia isso, né? Então você vê aí ele se aventurando um pouco pelo caminho do pontilhismo, né? E aos poucos ele vai trabalhando essa técnica. Você vê que ele foi bebendo de fontes, principalmente do impressionismo e de alguns pós-impressionistas, né? Bastante inspirado em Millet, como realista, mas na questão da temática, né? Então, a temática realista, então o cotidiano do trabalhador, né? Mas ele foi experimentando novas técnicas, né? Esse aqui, inclusive, ó, você vê uma pintura um pouco mais limpa e tal, bem quase que acadêmica, né? Até que ele descobriu a sua pincelada própria. Então você vê nos últimos retratos a pincelada típica do Van Gogh, que é essa aí, esse fundo tortuoso, essas linhas. E veja bem, que cores a gente tem nesse retrato do Van Gogh, basicamente? É um quadro predominantemente azul, né? E por que a gente não consegue desviar o olhar do rosto dele? Olha a tonalidade de avermelhado e laranja
na área do rosto, com alguns toquezinhos de verde ali, né, para ressaltar o vermelho, enfim. Então, aquela coisa das cores opostas, uma valorizarem a outra, ele dominava bastante. Aliás, Van Gogh aprendeu essa coisa das cores de uma maneira. Ele tinha uma noção de cor que era uma coisa absurda. Inclusive, quando pedia para o irmão dele expor os trabalhos dele, ele pedia que o irmão colocasse assim, olha bem para o quadro. Esse quadro, por exemplo, tem muito azul. Qual é a cor oposta do azul? Alaranjado? Então coloque esse quadro do lado de um quadro onde tenha muito alaranjado. Para quê? Para que um quadro não brigue com o outro, para que a cor de um acabe valorizando a cor do outro, e eu, assim, chamando a atenção para o meu quadro, eu posso vender um pouco mais fácil. Ele tinha umas ideias assim de uso de cor bastante práticas, né? Além de usar a cor para criar um clima emotivo, né? Se a gente for explorar esses retratos, dá para a gente perceber bem quando ele estava mais triste, quando ele estava um pouco mais alegre, quando ele estava um pouco mais triste. A própria escolha das cores, mais para o quente, mais para o frio, mais para o claro, mais para o escuro, mais para o sombrio, mais para o luminoso, é que dava um clima, né? Então, segunda característica do expressionismo. Primeiro eu já falei, né? A deformação para acentuar emoções e o uso emocional da cor. O uso emocional da cor. São essas duas grandes características que aproximam Van Gogh dos expressionistas. Certo? Só que ele viveu uma época com o irmão amava ele, ele amava o irmão, só que o irmão se casou. E a esposa do irmão chegou assim pro irmão uma vez e falou assim: olha, você ama o seu irmão, eu acho a coisa mais linda o relacionamento de vocês, mas seu irmão é tão difícil. Não foi exatamente com essas palavras, mas deu a intenção de que ou ele ou eu. Van Gogh também começou a se sentir um peso para o irmão, porque ele morava junto com o irmão em Paris, né? E não conseguia vender os seus trabalhos. Então ele falou assim: não, eu preciso buscar o meu canto, né? Preciso buscar meu canto. E aí ele se mandou para a cidadezinha de Arles, no sul da França, né? Só que o irmão ficou muito preocupado com ele. Ficou muito preocupado porque, você imagina, se ele aqui do meu lado, ele arruma treta com todo mundo, imagina ele sozinho, eu vou matar ele, né? E pior, eu não posso largar aqui a minha família e a minha esposa nem nada e morar lá junto com ele, porque o meu trabalho também é aqui em Paris. O que eu farei? O que eu farei? Van Gogh começou a ficar empolgado com essa coisa de ir para essa cidade pequena e ele resolveu alugar uma casinha, que é essa casa amarela, e transformar essa casinha numa espécie de colônia de artistas, onde os artistas morassem juntos e produzissem o trabalho inspirados na natureza da cidade de Arles, que era uma cidade muito linda na opinião do Van Gogh. Né? Então, o grande sonho da vida dele era ter uma comunidade de artistas vivendo nessa casinha. Por que eu estou falando tudo isso? Pausa dramática mais uma vez. Vamos sair daqui. Lembra que Gauguin queria voltar para a Europa? Lembra? Pois é. Gauguin queria voltar para a Europa. O marchand do Gauguin era Theo Van Gogh. Theo deu dinheiro para o Gauguin voltar para a Europa e pediu um pequeno favor. Qual foi esse favor? Vai morar lá com meu irmão? Foi essa a proposta. Por quê? Por incrível que pareça, dos pintores que o Theo conhecia, assim, o único que ele tem os poucos que ele tem lembrança, dos poucos que ele tem lembrança que arrumaram treta com Van Gogh, Gauguin se dava muito bem com Van Gogh. Eles chegaram a se conhecer antes de Gauguin sair de Paris e sair rodando pelo mundo afora. Né? E eles tinham altas conversas filosóficas. Van Gogh era uma pessoa que lia muito. Né? Era um cara muito culto, porque ele lia bastante. Né?
Ele lia demais, devorava livros, né? E sempre tinha altas conversas filosóficas com Gauguin. E aí o Theo fala assim: bom, um precisa da minha ajuda, o outro também precisa da minha ajuda. É melhor eu ajudar os dois juntos, né? Coloca os dois para morar no mesmo lugar. O Van Gogh consegue iniciar a comunidade de artistas que ele quer criar e fica todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Eu posso ajudar um, posso ajudar outro, tem alguém para ficar tomando conta do meu irmão, e aí uniu o útil ao agradável, né? Só que, amiguinho, nesse meio tempo ocorre o episódio da orelha. E a gente parou naquele ponto onde ele, incomodado de não vender seus trabalhos e preocupado com o irmão que tinha acabado de casar e tinha alguns atritos dentro de casa com a esposa do irmão, resolveu sair da casa do irmão em Paris e se instalar em Arles, com a intenção de, na Casa Amarela, que é essa retratada nesse quadro aí, criar uma comunidade de artistas. Esse era o grande sonho da vida dele, né? E você vê que já é também outra característica que o aproxima dos artistas modernos, né? Como as artes elas estão dominadas ainda, em boa parte, pela arte acadêmica, você apresentar propostas novas era muito complicado, né? E o Van Gogh sentia isso na pele, né? A dificuldade que ele tinha de vender os trabalhos dele. O irmão olhava para os trabalhos dele e, sendo uma pessoa, não só pelo fato de ser irmão, mas sendo uma pessoa que conhecia profundamente a arte, via qualidade no trabalho do irmão. Mas era uma dificuldade muito grande de vender esses trabalhos, porque as pessoas não aceitavam. Era uma coisa muito estranha, comparando com toda a pintura, inclusive até com os expressionistas, né? Então, isso é uma tendência da arte moderna. Os artistas que têm ideais semelhantes se reunirem, criarem o seu próprio espaço de produção, de financiamento das artes e de exposição do seu próprio trabalho, né, para juntos ganharem força e criarem caminhos alternativos dos salões oficiais. É mais ou menos o que fizeram os impressionistas, né? Só que os impressionistas não tinham uma sede, uma casa, um local onde se houvesse isso. O Van Gogh, ele, além de tudo, ainda queria deixar a coisa assim, oficial, se criando uma espécie de casa que seria uma academia, digamos assim, entre aspas, né? Ou um nicho criativo, uma startup, para usar linguagem mais moderna, de arte, né? Dessa nova arte para abrir novos caminhos, né? Enfim, então ele era um cara à frente do seu tempo, apesar de todas as loucuras da ideia. Só que, como ele era uma pessoa muito difícil, né, que tinha variação de humores e tal, o Theo, que conhecia profundamente o irmão e amava o irmão, mesmo com todos os defeitos e qualidades que ele tinha, sabia que ele sozinho lá vai dar merda, né? Eu preciso arrumar companhia. E aí ele uniu o útil ao agradável, convidando o Gauguin para morar junto com o Van Gogh. Então a gente vê aqui que ele passou um tempo sozinho na cidade de Arles e foi reproduzindo as paisagens e o cotidiano dessa cidadezinha e ficando cada vez mais encantado com essa cidade. Foi nessa cidade de Arles que ele pintou, inclusive, o quadro A Vinha Vermelha. O que esse quadro tem de importante? A Vinha Vermelha é o primeiro, aliás, é o único quadro do Van Gogh que foi vendido enquanto ele estava vivo. Esse é o único quadro que ele vendeu e viu o dinheiro dessa venda voltar para a mão dele, né? Tudo que ele pintava não vendeu, pelo menos enquanto ele estava vivo, né? Então, esse é o único quadro, A Vinha Vermelha ou A Vinha Encarnada, é o único quadro que Van Gogh vendeu enquanto estava vivo. E ainda assim, foi uma jogada de muita insistência do irmão. O Theo, ele encontrou um comprador,
não revelou ao comprador de que esse artista que ele estava apresentando era irmão dele, né? Para não ficar chato, mas fez mal propaganda, que era um artista novo, que era um artista promissor, e não sei o quê, e tal, que esse quadro podia se valorizar no futuro, e etc, e tal, e convenceu uma pessoa a comprar esse quadro, né? E foi o único quadro que Van Gogh vendeu enquanto estava vivo. Bom, então ele ia retratando a cidade, né? Ó. Ia retratando tudo o que acontecia na cidadezinha. Tudo. Né? Algumas pessoas posavam para ele, mas como eu disse, ele era uma pessoa muito difícil. Né? Uma pessoa que tinha variações de humor muito grandes, né? E além ele era uma pessoa totalmente sem vaidade, então ele tinha uma aparência muito descuidada, se vestia quase como um mendigo, então tinha gente que evitava ele mesmo, né? Ele não era muito bem visto, ele era visto como louco mesmo, né? Enfim, mas algumas pessoas até se dignavam a posar para ele, né? Às vezes eram os donos da primeira posada onde ele foi morar antes da Casa Amarela, né? Enfim, alguns clientes dessa posada. E uma das pessoas que ele mais retratou foi o senhor Roland, né? Esse tiozinho barbado aí. Que tinha muito contato com o Van Gogh porque ele era carteiro, né? Então, e o Van Gogh ele escrevia muitas cartas e mandava para o irmão, com frequência assim quase que semanal, né? E essas cartas foram reunidas em 2 livros. Um livro se chama Cartas a Tel, que são as cartas que o Van Gogh escreveu para o irmão, e tem um segundo livro chamado Cartas a Van Gogh, que são as cartas que o Theo respondeu para o Van Gogh. Né? Todo esse material foi compilado pela esposa do Theo Van Gogh, né? Depois da morte do esposo, e lançado sob a forma de livro para preservar a memória tanto do marido quanto do irmão do marido, do cunhado, né? Que no caso era simplesmente o Van Gogh. Né? Os trabalhos do Van Gogh acabaram sendo herdados todos pela família do irmão primeiro, né? E depois começaram a ser valorizados no início do século XX com a origem do expressionismo, né? Bom, então o senhor Roland tinha muito contato com ele, porque ele levava as cartas, trazia as cartas, etc., e criou uma amizade muito grande com o Van Gogh, de tal maneira que quando ele não podia vir posar para o Van Gogh, ele mandava algum parente seu, né, com essa menina que é filha que é filha dele, né, do senhor Roland. Enfim, o irmão o Theo vivia conseguindo encontros do Van Gogh com artistas da época. Né? O Peretangui, esse que está sendo retratado aí pelo Van Gogh, é um pintor da época, né? Que pintava em estilo impressionista e era muito aficionado por pintura japonesa. Tanto que o Van Gogh fez um retrato em homenagem ao Peretangui e para agradecer a visita desse pintor lá na Casa Amarela, retratou ele e colocou várias imagens de gravuras japonesas ao fundo, né, para agradar esse pintor, né, que foi bastante gentil com ele. Enfim, então Van Gogh ele ia desenvolvendo a técnica também nesses encontros, trocando ideia com vários pintores que o irmão conhecia, né? Nesse meio período em que ele ficou lá em Arles, ele teve uma época em que ele ficou meio mal, partiu para cima das pessoas, teve alguns ataques aí de raiva, etc. E acabou sendo internado. Né? Uma das muitas vezes em que ele acabou sendo internado em hospital psiquiátrico. Né? E esse senhor Trabuc é o médico que cuidava dele nesse hospital, né? Lá em Arles.
Bom, é mais ou menos nessa época que ele pintou esse quadro, que também é um dos quadros famosos dele, que é o quarto de Van Gogh em Arles. Então é o quarto já lá na casinha amarela. E é engraçado, você percebe que é um quarto repleto de coisas. Tem duas cadeiras, tipo assim, para receber amigos e ter com quem conversar no quarto dele, mas você vê que é um quarto vazio, né? É um quarto que só tem coisas, mas não tem pessoas. Enfim, né? Então mostra muito da solidão dele, né? A quantidade enorme de cores frias utilizadas nesse quadro, elas ressaltam o tom quente da cama e das cadeiras, que seria o local onde estaria pronto para receber os amigos, né? Então, o símbolo de alegria é poder receber os outros, só que ao mesmo tempo a gente vê uma quantidade gigantesca de cores frias, que são cores mais tristes, e deixam o ambiente triste pelo fato de estar vazio, né? Isso é uma leitura que a gente pode fazer tranquila num quadro como esse. Ó, ele tinha dificuldades mesmo de arrumar gente para posar para ele, né? E aí ele se dedicava, quando ele não tinha ninguém para posar, ele pintava objetos, né? Então, não tem pessoas para posar para mim, vou pintar aquele monte de sapato. Enfim, né? Vou pintar flores, vou pintar, enfim, né? As flores não tem como fugir de mim, os sapatos não tem como fugir de mim, né? Então, você vê uma dedicação, às vezes, para temas que não eram muito comuns e demonstram essa coisa da solidão. Aqui é uma solidão triste. No caso das flores, é uma solidão, mas é uma solidão um pouco mais alegre, um esplendor da natureza. Mas, de qualquer forma, são quadros solitários, né? Aí a gente chega nos girassóis. Quando ele trabalhava muito com flores, gostava de pintar orquídeas, né? Gostava de pintar vários tipos de flores, mas ele tinha uma predileção por girassóis. Ele tinha uma admiração pelo formato da planta, pelo fato dessa planta seguir o sol, de representar uma época do ano um pouco mais quente e tal. Toda a simbologia por trás do girassol era uma coisa que agradava demais o Van Gogh. Como é que você sabe tudo isso? É lendo as cartas, gente. Pelas cartas você conhece muita coisa da vida dele, né? Enfim. Nessa época em que ele estava pintando os girassóis, foi quando ele descobriu, quando o irmão falou para ele, você estava querendo montar a sua comunidade de artistas, né? Eu consegui um artista já para dividir espaço aí com você, né? Você lembra do Gauguin? Eu falei, claro que eu lembro, a gente estudou junto, né? A gente teve aula com o Camille Pissarro, né? E nessa época, os dois tendo aula com o Camille Pissarro, se conheceram, tinham discussões alto nível, falando sobre livros, sobre filosofia, enfim. O Van Gogh era uma pessoa que lia muito, né? Então ele tinha discussões profundas com o Gauguin, e era uma pessoa da qual ele tinha um certo apreço. Então ele ficou muito feliz por duas razões. Pela primeira vez eu vou dividir esse espaço e pode ser a origem da minha comunidade de artistas. Ainda bem que é o Gauguin, que é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que tem profundo conhecimento de arte. A gente vai poder ficar horas e horas e horas e horas e horas discutindo sobre arte e falando sobre arte, etc. Né? E aí ele começou a preparar a Casa Amarela para receber o amigo. E encheu as paredes da Casa Amarela de quadros, principalmente quadros de girassóis. Por isso que ele tem tantos quadros. Toda essa série de girassóis que a gente conhece do Van Gogh foram pintados na época em que ele estava aguardando receber a visita do Gauguin, né? Então ele deixou a casa preparadíssima para a chegada do amigo, né? Tá vendo esse quadro? Quem pintou esse quadro não foi Van Gogh. Quem pintou
Então, esse quadro foi Gauguin. Portanto, não é um autorretrato. Aí é um retrato mesmo. É um quadro falando: Vincent van Gogh pinta girassóis. Por quê? É uma forma do Gauguin agradecer a recepção que ele teve do Van Gogh. Né? Ele chegou na casa e a casa repleta de quadros de girassóis. E o Van Gogh, pintei aguardando a sua chegada, etc. Ele ficou muito feliz com isso, né? E aí, para agradecer o amigo, ele pegou uma tela e fez um retrato do amigo pintando os girassóis, né? E deu de presente o retrato pro Van Gogh, né? E aí o Van Gogh ficou mais feliz ainda e foi retribuir o favor, né? E aí, para retribuir o favor, ele deu um retrato dele mesmo pro amigo. Não se a gente for analisar dessa maneira, é meio besta, né? Assim, você me deu o meu retrato, eu vou te dar o meu retrato para você. Não é meio estranho? Mas, se você parar para pensar, faz todo sentido. Não é um simples retrato do Van Gogh que ele deu de presente para o Gauguin, né? Ele fez um autorretrato, só que se você olhar as cores do fundo, a maneira como foi trabalhada a pincelada, a maneira como foi trabalhado o traçado, é um autorretrato que ele tentou imitar o estilo de pintura do amigo. Agora entendi. Tá meio besta essa história. Eu vou te dar de presente o meu retrato, né? Enfim, mas a ideia é essa, né? Você vê que nos retratos, então, ele tinha essa coisa de estudar o estilo de outros artistas. E aí ele fez um autorretrato dele mesmo, pintado no estilo, ou tentando imitar o estilo de pintura do Gauguin, e deu de presente para o Gauguin. Né? Então, no começo foi só alegria, né? Um pintava a cadeira do outro, o outro pintava a cadeira do um, né? Eles saíam na noitada para se divertir, iam nos bares, iam ver a mulherada e não sei o quê. No começo foi tudo alegria, né? Principalmente porque Gauguin, ele era um cara bom vivant, né? Ele era um cara que curtia. Você vê que ele tinha família, abandonou a família para se aventurar pelo mundo, né? Então ele não era um cara assim muito arraigado a tradições familiares, né? Ele é um cara mais da farra, né? E sabendo que ele estava de volta na França, ele queria aproveitar um pouco daquele ambiente que ele não tinha contato desde que ele rodou o mundo afora, né? Só que enquanto ele queria se divertir, Van Gogh falava de pintura, de pintura, de pintura, de pintura, de pintura, de comunidade do artista de pintura, de comunidade do artista de pintura, de comunidade dos artistas de pintura, de comunidade do artista de pintura, de comunidade dos artistas de pintura, de comunidade dos artistas de pintura. Isso o tempo todo. O tempo, 24 horas por dia. Acordava, falava de pintura, de comunidade dos artistas. Almoçava falando de pintura e de comunidade dos artistas. Ia deitar, falava de comunidade de pintura dos artistas. Iam lá para o boteco tomar os goró e falava de comunidade de pintura dos artistas. Então, chegou uma hora que aquele assunto começou a encher o saco e eles começaram a brigar. Daí surge o episódio da orelha. O episódio pelo qual Van Gogh é conhecido. Tem gente que reduz Van Gogh à orelha. Assim, que pintor? Van Gogh. Quem é Van Gogh? Aquele que cortou a orelha. Tô ligado. Pô. Em vez da pessoa definir aquele gênio da pintura que fez Noite Estrelada, um quadro famoso. Não. É o maluco que cortou a orelha. Van Gogh passou a ser conhecido como o cara doido que cortou a orelha. E para piorar, foi assim: ele cortou a orelha, botou no envelope e deu de presente a orelha cortada para a namorada dele. Então é coisa realmente de gente doida. Então ele ficou conhecido por esse episódio. Mas o que as pessoas exploram um pouco é o por que chegou a isso, né? O problema é o seguinte: você perguntava para o Van Gogh não queria falar sobre o assunto. Ele simplesmente cortou a própria orelha e decidiu, claro, né? Você vê como ele era louco, mas não era burro, né? Ele decidiu, por conta própria, se internar no hospital psiquiátrico depois disso, porque ele começou a se achar perigoso para os outros e para si mesmo. Eu cortei minha própria orelha. Acho que eu não estou normal.
E aí ele se internou. Nessa briga toda, tal que chegou ao ápice do cara cortar a própria orelha, Gauguin falou assim, opa, peraí, a gente tá brigando, o cara cortou a própria orelha, para ele me cortar aqui, não demora muito, deixa eu sair rapei. E as pessoas perguntavam pro Gauguin o que aconteceu, o Gauguin também não respondia, mas pergunta pro Van Gogh, né? Eu não quero mais saber dessa história, não. Tô fora. Né? Então é uma história que não ficou muito bem contada. O que se acredita é que os dois começaram a ter esses atritos de forma mais frequente. Num dia desses, talvez eles tenham bebido um pouco demais, né? E, enfim, e aí tiveram uma briga gigantesca. Alguns dizem que Van Gogh jogou um copo de bebida contra o rosto do Gauguin, e um estilhaço do copo chegou a fazer um cortezinho pequeno no rosto do Gauguin, e por essa razão o Gauguin falou, opa, rapei, chegou ao ponto de violência física, não fico mais aqui, né? Foi embora. E aí, a única coisa durante toda a vida do Van Gogh que o punha em equilíbrio, que mostrava a ele que ele era ele mesmo, que ele era uma pessoa capaz de ter controle da sua própria vida, era a pintura. Então ele resolveu se acalmar dessa briga tentando fazer uma pintura, né? Era noite, não ia pintar flor, não ia pintar paisagem. Resolveu fazer um autorretrato. E aí ele todo nervoso, não conseguia controlar, ia pintar a orelha, errava a orelha. Ia pintar a orelha, errava a orelha. Ia pintar a orelha, errava a orelha. Não teve dúvida, cortou a sua própria orelha. Não consigo pintar você, então vou cortar essa porcaria fora, que eu não consigo fazer. Botou no envelope, levou e deu de presente a orelha dele para a namorada dele na época. Enfim, esse é o que a gente sabe do episódio da orelha. E foi uma coisa assim, claro, o cara tentou contra o próprio corpo, né? Ele mesmo passou a ter medo dele. Então ele se internou por vontade própria e não queria mais sair da instituição, né? O tempo foi passando. Esse hospital ainda existe nos dias de hoje, tá vendo? Esse é o hospital de Arles, que ele foi, onde ele foi internado, né? É o hospital de Arles, né? Que ele pintou lá, ó. Tá vendo na pintura do Van Gogh? Como é o mesmo local? Só mudou um pouquinho as cores, né? No período em que ele ficou internado, o irmão ainda mandava para ele materiais de pintura e etc. E mesmo internado, ele ia pintando os jardins do hospital, os corredores do hospital, as plantas que tinha nos jardins do hospital, etc. E o tempo foi passando, ele foi se acalmando, foi melhorando, etc. E o Dr. Trabuc, que é aquele que eu já mostrei para vocês numa imagem anterior, que era o médico dele, falou assim, não, ó, você já está bem, você não precisa mais ficar aqui, né? Já está equilibrado. Mas Van Gogh tinha muito medo de sair da instituição. Ele não queria sair, né? E aí o Dr. Trabuc, conversando com o irmão do Van Gogh, né, com o Theo, assim, ó, convence o seu irmão a sair, ele não precisa mais ficar aqui, ele já está bem consigo mesmo, etc. E o irmão, mesmo com medo, porque o irmão também ficou com medo, né? Acabou concordando com o médico e convenceu o Van Gogh a sair do hospital psiquiátrico, né? Só que Van Gogh estava sozinho novamente. Sozinho e frustrado, né? Porque ele não conseguiu levar adiante a ideia de fazer a tal da sociedade dos artistas, né? Então ele saía, para não cair em depressão, ele pintava o tempo todo. E aí ele deixava de comer para pintar, deixava de dormir para pintar, né? Ele passava dias e noites pintando, às vezes varava madrugadas pintando. E ele era uma pessoa que gostava de pintar ao ar livre. Como é que ele pintava ao ar livre em um ambiente escuro como esse, né? Como é que ele enxergava a tela no escuro, né? Ele fazia até uns esquemas meio malucos, botava um chapéu na cabeça, instalava nesse chapéu várias velas acesas, né? Não sei como se queimava, né? Enfim, para poder iluminar o quadro enquanto ele estava pintando à noite, né?
E ele começou a se encantar pela noite de Arles, né, pelos céus, etc. E ele, certo dia, sonhou com o quadro, né, e falou para o irmão, olha, outro dia sonhei que eu estava pintando um quadro, foi o quadro mais lindo que eu fui capaz de fazer na minha vida, mas ele é tão lindo, tão perfeito, que eu acho que eu jamais serei capaz de pintá-lo. Né? E descreveu esse quadro como seria em várias cartas para o irmão. Né? E o irmão sempre perguntava, e aquele quadro, você já pintou? Ah, não tenho coragem, acho que eu não sou capaz, etc. Né? Até que chegou o dia em que ele tomou coragem e pintou esse quadro, e esse quadro simplesmente é a obra-prima, o quadro pelo qual Van Gogh é mais conhecido. É o seu quadro mais lindo, é o seu quadro mais famoso, né? Onde a gente vê nesse céu tortuoso, com essas linhas em movimento, que não dá para você saber se é o movimento da Terra e das estrelas, se é algo como nuvens, se é uma tempestade chegando, ou ao mesmo tempo é algo assim, uma impressão interior, né? É algo assim, o prenúncio do tormento e da loucura e da agitação interna do artista que estava lá se movimentando e o corroendo por dentro, mas que se aplacava e que se tornava brando na contemplação da natureza. Então a natureza absorvia toda essa loucura, toda essa movimentação, né? Então, é mais ou menos esse tipo de interpretação que a gente pode ter desse quadro. Você vê que os quadros que eu tenho conversado com vocês até o presente momento, eu tenho falado assim, a banhista, é a mulher tomando banho, né? As pessoas dançando no cabaré, são pessoas dançando no cabaré. Agora, quando eu vou falar do quadro do Van Gogh, eu estou começando a falar de coisas interiores, né? Que é uma característica de quadros expressionistas. O quadro expressionista ele vai além do que ele está mostrando. Se ele está te mostrando uma paisagem, ele não está apenas te apresentando aquela paisagem. Ele está colocando a impressão que ele tem ao olhar essa paisagem, né? As ideias que ele tem sobre essa paisagem, está emitindo uma opinião sobre essa paisagem, né? Então, o quadro expressionista ele sempre conta algo além da imagem. É só você lembrar, por exemplo, de Modigliani. Por que Modigliani não pintava os olhos, né? Não vou entregar agora para quem não conhece Modigliani ainda, porque a gente ainda vai falar de Modigliani quando entrar no expressionismo mesmo, né? Mas a ideia é essa. Então você vê que o retrato que o Modigliani fazia, ele escolhia se punha ou não os olhos, né? De acordo com a opinião que ele tinha sobre aquela pessoa. Então, um quadro expressionista ele vai além do que está realmente sendo mostrado, ok? Então, ó, esse é um quadro que Van Gogh sonhou, né? Coisa mais linda do mundo. Tinha que ser a obra-prima da vida do Van Gogh. Né? Bom, mas o irmão dele ficou muito preocupado. Você está muito sozinho, tá pintando de madrugada, não está comendo direito, você vai cair, vai ficar doente de novo. Né? Aí ele descobriu que nessa cidade tinha um outro médico chamado Dr. Gachet, que também cuidava de pacientes psiquiátricos, né? E era uma pessoa que tinha ficado viúvo recentemente, que os filhos tinham se casado, um senhor que estava sozinho, né? E que era profundo apreciador de artes, né? Ele era um pintor amador, ele pintava coisas por hobby, por diversão, né? Um sonho que ele tinha, que se ele não tivesse virado médico, talvez ele virasse artista, né? Então ele tinha isso como hobby. Mas era uma pessoa muito sozinha, né? E é uma pessoa que comprava alguns quadros com o Theo, por isso que o Theo conhecia ele. Aí o Theo ficou pensando, peraí, o senhor gosta de arte. Meu irmão é artista. O senhor trata de pacientes psiquiátricos. O meu irmão é uma pessoa difícil, é uma pessoa que tem problemas, já teve internado várias vezes.
Seria muito abuso eu pedir para que o senhor cuidasse do meu irmão, para que ele fizesse companhia ao senhor e o senhor fizesse companhia a ele. Eu pago o valor da estadia aí, vou ajudando nas suas despesas da casa. Assim ele faz companhia, vocês podem conversar sobre arte, né? Van Gogh gosta muito de falar sobre arte e tal, etc. O doutor Gachet topou. E Van Gogh, muito agradecido, passou a morar na casa do Dr. Gachet. Né? Em agradecimento a essa recepção calorosa, ele fez esse retrato e deu de presente para o Dr. Gachet. Esse quadro foi leiloado aí no início dos anos 2000, e na época ele foi o terceiro quadro mais caro já vendido na história da humanidade. Hoje em dia ele não é o terceiro, né? Mas na época ele foi. Né? Acima dele tinha um quadro do Pablo Picasso, e acima do quadro do Pablo Picasso tinha um quadro do Klimt. Né? Hoje em dia já mudou. Hoje em dia o quadro mais caro já vendido é um quadro do Gauguin. Né? Num valor absurdo. Esse quadro foi vendido na época, se não me engano, por 89 milhões de dólares. Né? É um dos quadros também famosos do Van Gogh. Né? E representa esse período onde Van Gogh passou a morar na casa do Dr. Gachet. E olha a expressão de desânimo do Dr. Gachet, você imagina como o papo do Van Gogh devia ser agradável. Tadinho do Van Gogh, né? Enfim. E aí eles passaram a ter uma rotina nessa casa, né? Van Gogh gostava de pintar ao ar livre, e aí o Dr. Gachet falou assim, por que você não pinta aqui o entorno da minha casa? Tem muitos campos, tem muitas coisas aí que você pode caminhar e ter contato com a natureza e continuar fazendo seus quadros ao ar livre. E aí, então, todas as manhãs, Van Gogh saía com o seu cavalete nas costas e ia lá fazer suas pinturas. Tem 2 períodos da vida do Van Gogh em que ele foi muito produtivo. Um deles é o período em que ele ficou internado depois de ter cortado a orelha. Então, foi uma época que ele fez inúmeros quadros. A segunda época em que ele estava de bem consigo mesmo, pintando pra caramba, foi quando ele foi morar com o Dr. Gachet, fez inúmeros quadros. Né? Então, ele saía rodando, olhando as paisagens em volta e fazendo as suas pinturas. Né? E você vê que aqui já está bem o estilão da pintura dele, né? O contorno forte, as linhas tortuosas, né? A pincelada grossa, as camadas grossas de tinta. Você vê que a mistura da tinta era feita em cima da própria tela, né? As imagens levemente deformadas, a cor dando um tom emocional para o quadro, as formas exageradas e deformadas também contribuindo para esse tom emocional no quadro. Né? É o típico trabalho do Van Gogh. Né? Então você vê que ele retratou muita coisa em volta da casa do Dr. Já estou terminando, tá, gente? Não vão embora. Ó. Certo? Então, todo esse cotidiano foi retratado no entorno da casa do Dr. Gachet. Até o dia em que ele pintou esse quadro. Esse quadro dizem que é o último quadro que ele pintou enquanto estava vivo. Ele pintou esse quadro, dia seguinte ele seguiu a mesma rotina, falou para o Dr. Gachet, estou indo lá fazer o meu passeio matinal para fazer mais algumas pinturas. Beleza? Beleza. Só que o que o Dr. Gachet não sabia é que Van Gogh colocou na sua maleta de pintura que ele carregava nas costas uma arma. E ele se matou. Ele deu um tiro nele mesmo. Só que ele resolveu se matar, né? E, enfim. E aí dizem que esse céu escuro, esses corvos saindo aí do campo de trigo, é um prenúncio desse período aí negro da morte chegando, né? O último, então, pintado por Van Gogh quando estava vivo. Van Gogh, ao invés de se matar dando um tiro na cabeça,
né? Ao invés de se matar dando um tiro na boca, pá, ele resolveu dar um tiro nele mesmo, no próprio peito. E aí, acho que a bala bateu em algum osso, uma coisa assim, etc. Acabou se alojando na virilha. Então ele não morreu na hora. Ele ficou 3 dias agonizando. 3 dias agonizando com aquela bala dentro do próprio corpo. Não dava para operar, né? E foi definhando aos poucos, né? Dizem até, quem assistiu aquele filme Loving Vincent, se não assistiu, assista. Se não me engano, está no catálogo da Netflix. Bom, primeiro que ele é uma obra de arte. Ele é um filme, que é uma animação que foi feita pintada, né? Então, quadro a quadro, pintado a óleo. É espetacular. Assim, não tem. Eu fiquei assim, muito decepcionado desse filme não ter conquistado o Oscar de animação. Fiquei muito, profundamente decepcionado, porque resgata a rotoscopia, que é uma técnica clássica de animação que quase ninguém mais faz hoje em dia, né? E inovou no sentido de não ser desenhos, nem desenhos do computador, são pinturas. Para mim, indiscutível, devia ter ganhado o Oscar de melhor animação, pelo menos, né? A história é a história do Van Gogh, que é uma história triste, 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 né? No filme ele já está morto e as pessoas vão contando a história dele, né? Através dos diversos personagens. E uma das teorias que é levantada nesse filme é que o Van Gogh não se matou, que o Van Gogh foi morto acidentalmente ou não por um grupo que vivia perturbando ele, e dentro do seu espírito bondoso, dentro da sua bondade, do seu coração bondoso, ele escondeu, ele fez questão de esconder de que foram essas pessoas as responsáveis por terem atirado nele, e aí ele falou que ele mesmo atirou nele, né? Em se tratando da bondade do Van Gogh, de ser um espírito bom, uma pessoa que tinha a religião forte dentro de si, é meio estranho você imaginar que uma pessoa dessa vai se matar, né? Não que seja impossível, né? Mas, enfim, é muito mais plausível a versão apresentada nesse filme, né? Enfim, e é um filme assim que me deixou tenso o tempo todo, e no final, quando estavam subindo os créditos, é que vieram as lágrimas. Aí eu desabei. O filme, eu nunca tinha passado por uma experiência como essa, de chorar nos créditos finais. É um choro atrasado, né? Eu acho que vale muito a pena você assistir esse filme. Demais. Procura, que faz parte do catálogo do Netflix, né? Enfim. Mas ele tendo sido atingido por um tiro de alguém ou por si próprio, ele ficou 3 dias agonizando com essa bala no seu corpo, e ele acabou morrendo nos braços do irmão. O irmão foi visitá-lo, ele aguentou enquanto pôde até o Theo poder visitá-lo, e ele morreu nos braços do Theo. Triste, triste. História muito triste, triste demais, né? E Theo era o irmão mais próximo, ele amava profundamente Van Gogh. E ele entrou em tamanha depressão com a morte do irmão, que 2 meses depois da morte do Van Gogh, ele adoeceu misteriosamente e morreu também. E hoje em dia os dois estão enterrados lado a lado. Triste, né? Triste demais. Esse é Van Gogh. Contei a história e tô aqui com os olhos cheios de lágrimas. Galerinha, beijo para vocês. Assistam o filme do Van Gogh e tudo de bom.